Olá, investidores! Hoje eu vou falar aqui sobre fundos imobiliários. Vou trazer para você uma recomendação do melhor fundo imobiliário para 2020. Tem relatório aqui gratuito na descrição do vídeo. Para isso eu trouxe aqui o Felipe Bevilacqua, meu sócio na Levante. Beleza, Filipão? Tudo bem, Edu? Obrigado pelo convite. Bem-vindo. Vamos falar então, mas antes vai lá, se inscreve no canal, dá uma curtida e clica no sininho para saber quando tem conteúdo novo. Filipão, prazer te receber aqui. Edu. A gente gosta bastante aí de fundo imobiliário e hoje a gente tem presente aí para você. Então assista o vídeo até o final. A gente vai abrir uma recomendação do melhor fundo imobiliário para 2020. Edu, sabemos que tanto eu quanto você gostamos muito do setor imobiliário. O setor imobiliário sofreu muito nos anos passados, mas vem mostrando uma forte recuperação aí nos últimos anos. Isso é muito positivo. A gente tem uma mudança estrutural no país e a redução dos juros ajuda muito a impulsionar esse setor. Acho que são dois componentes, né? Duas componentes, que é taxa de juros na mínima histórica e a questão que o setor sofreu demais e agora está num momento bom. Então acho que está longe ainda de estar no pico. Acho que ainda teremos aqui alguns bons anos aí nesse setor. A gente até viu uma disputa aí por uma laje esses dias, então o setor está definitivamente aquecido, né, Felipe? Exatamente, o setor muito aquecido, a gente teve disputas por um prédio, por um fundo imobiliário que a gente nunca tinha visto antes. Isso é muito legal, que mostra que está todo mundo de olho e todo mundo quer aproveitar esse momento e tem muita coisa barata ainda que dá para comprar, que vai trazer excelente retorno. E como você falou, juros baixos é um fato muito importante. E a hora que a gente vê, de fato, a volta mais forte do crédito, que impulsiona muito esse setor, e uma mudança estrutural no país, a gente vai ter aí nos próximos anos um desempenho muito bom desse setor. Mas tem que olhar, às vezes, mais profundamente, né? Olhar para diferentes segmentos dentro desse setor. É a arte aí de escolher qual o melhor setor, que acho que fundo imobiliário a gente tem basicamente aí 3 tipos, né, de ativos. Fala um pouquinho desses 3 tipos aí, como se investe, né, no setor de fundos imobiliários. Exatamente, a gente pode dividir todos os fundos imobiliários em 3 grandes segmentos. O primeiro é o de tijolo, né? São aqueles fundos que têm um imóvel por trás, tem o tijolo, existe aquele imóvel real. São também os fundos de papéis, que nada mais são do que fundos de crédito corporativo, então dívidas relacionadas ao setor imobiliário. Então tem que olhar com um olhar diferente para esse setor. E por último, que é o mais arriscado, são os fundos de desenvolvimento, ou seja, ocorrerá o desenvolvimento imobiliário daquele ativo. Um prédio que não está construído será construído, um hotel, uma laje, um centro médico, qualquer coisa relacionada ao imobiliário. No entanto, você acaba tomando o risco da obra. E a gente sabe que construção, às vezes, a execução é um pouco complicada. Bom, acredito que tem 3 tendências, né, ou 3 ondas, vamos chamar assim, de fundos imobiliários, né? Acho que a primeira de laje já foi, né? Tem uma segunda e uma terceira onda, e aí já dá a dica aí da recomendação que a gente vai abrir aqui para o pessoal, o relatório completo, gratuito aqui na descrição do vídeo. Exatamente, Edu. A gente tem falado bastante que esses últimos anos iam ser muito favoráveis para o setor de laje corporativa. E foi o que a gente viu. O desempenho desse tipo de ativo foi muito bom, tanto em 2018 e está sendo em 2019. Então é um excelente ativo que mostrou grandes resultados. Essa foi a primeira onda. A segunda onda, já vou falar, vou dar um spoiler já, é o setor de logística, né? Ele não responde tão rápido quanto o de laje corporativa. Ele tem uma dinâmica um pouco diferente, mas esse ano tudo que tem acontecido será muito bom para esse setor. A gente tem uma mudança estrutural do perfil de consumo do brasileiro. Então cada dia a gente compra as coisas mais pela internet e quer que chegue mais rápido às nossas casas. A gente vê Magazine Luiza crescendo bastante, Via Varejo. Então são B2W, Mercado Livre. Enfim. Exatamente. Então muita coisa crescendo. Isso muda a dinâmica, né? Esses centros logísticos têm que estar perto dos centros urbanos. Então isso favorece a logística. A volta da infraestrutura que beneficia esse setor. A gente vai ver muita concessão, muita privatização, muita coisa boa acontecendo que ajuda ainda mais o setor de logística. E a última, que é muito importante, são os ativos que compõem esses fundos imobiliários de logística. A gente vê fora do setor de fundo imobiliário, né, os ativos logísticos que não estão em fundos são velhos, são ultrapassados. E o que a gente vê, os ativos dentro do fundo são bons, são novos e modernos. Isso faz uma diferença muito grande. Então, 90% dos ativos logísticos do Brasil
podem ser considerados um tanto quanto ultrapassados, e apenas 10 modernos. E a maioria desses 10% está dentro de fundos imobiliários. Edu, e a terceira onda que vai demorar um pouquinho mais, né, que é um setor que tanto em momento de crise demora para responder, ou seja, demora mais para sofrer, tanto em momento de volta demora mais para responder, que é o setor de shoppings. A gente vai ver uma terceira onda ao longo dos próximos anos, mas a onda do momento é o setor de logística. Acho que essa é a onda porque depende muito de PIB. E agora, né, Felipe, vamos quebrar o suspense aí. Qual que é a recomendação que você vai abrir aí? Melhor fundo imobiliário para 2020. Edu, olhei para o setor inteiro, encontrando oportunidades, escolhendo os melhores ativos e o fundo melhor posicionado para aproveitar isso é o XPLG11, o fundo gerido pela XP que tem excelentes ativos. Ele tem uma distribuição muito boa dos ativos, né? Legal, então, pessoal, XPLG11, esse é o fundo que a gente abriu aqui a recomendação. Felipe, explica um pouco como é esse fundo, quais são os ativos, né? Porque esse é o seu trabalho, né? Você vai lá avaliar quais são os ativos, se eles são de qualidade, se eles podem ter um retorno superior aí à média de mercado. Exatamente, esse é o objetivo, é trazer muito retorno com pouco risco. E o fundo faz isso muito bem. Ele tinha uma gestão mais passiva, ou seja, ele tinha alguns ativos que estavam lá na carteira e não fazia grandes mudanças. Bons ativos excelentes, muito bem estruturados. No entanto, na última emissão de cotas, ele mudou um pouco o seu perfil, virou uma gestão mais ativa. E para compor a carteira, ele comprou novos ativos logísticos. E esses ativos são extremamente bem localizados. Então você tem uma gestão mais ativa, com bons ativos extremamente bem localizados, estado de São Paulo, agora tem alguns no Nordeste com excelente localização e eles estão preparados para aproveitar, né? O fato mais importante, principalmente no setor de logística, é a estrutura dos contratos e para quem é alugado esse ativo. É isso que eu ia te perguntar, né? Quais são os locatários aí? Uma Magazine Luiza, uma B2W, quer dizer, deve ter um componente grande de varejo eletrônico, Exatamente. de comércio e, claro, diversificar. Você não quer um cara muito grande que alugue todo o galpão. Exatamente. Então a gente tem Via Varejo, a gente tem Panasonic, a gente tem o Dia, o supermercado, Leroy Merlin, e além de outros grandes nomes que fazem parte, né, que alugam esses galpões logísticos. Isso é muito importante, né, porque tem o risco de crédito. Quanto melhor a empresa que aluga, melhor o contrato e menor o risco. Isso é muito importante. E como você diria que é a divisão, né? Assim, ele paga dividendos, vai crescer a cota, né? Porque você tem um fundo de papel tradicional que vai pagar um dividendo bastante grande e um fundo monoativo de laje que não paga dividendo, mas a cota vai crescer muito. Como é que está aí o XPLG nessa divisão entre yield e valorização da cota? Exatamente, né? Com o fundo imobiliário, a gente vai ganhar de duas formas, com a valorização dos ativos e com a renda. Lembrando que essa renda é isento de imposto de renda. Então isso é um ponto importante. 6,5% então de retorno de dividendos, assim, se a cota não subir, você vai ganhar 6,5% em dinheiro na sua conta, isento de R mensal ainda. Então mitiga o risco, né? É aquele meio termo, vamos chamar assim. Não é tão lento quanto os shoppings, não é tão acelerado quanto as lajes corporativas, está no meio termo aí, vai se recuperar muito com a economia no que vem. Né? Exatamente, então a gente vê esse potencial em dividendos, né, em retorno, além do potencial de valorização, que é muito importante. Ele tem comprado ativos por um bom preço e deve se valorizar. E a gente vai ver isso na cotação. Edu, está gravado aqui e eu quero que daqui um ano todo mundo me cobre desse investimento, desse fundo, porque eu acredito muito, tem muito potencial e vai ser o fundo imobiliário para o ano de 2020. Essa é a recomendação, inclusive no relatório você pode baixar gratuito, novamente eu digo que a descrição está aqui no vídeo, lá tem o preço teto, ou seja, até que preço vale a pena você comprar esse ativo para ter esse retorno acima da média, como o Felipe falou. Então, ele realmente está colocando aqui a recomendação, batendo no peito, podem me cobrar, eu vou cobrar também, XPLG11. Pessoal, no final aqui tem um presente especial para você, né? Um cupom de desconto para a série Fundos Imobiliários. Então o Felipe tem uma carteira de 12 ativos, né? Ele abriu um aqui que é o melhor fundo imobiliário para 2020. Você pode assinar essa série Fundos Imobiliários com desconto de 32% com o cupom EDUFII. Então, com esse cupom de desconto, o link aqui para o produto Fundo Imobiliário está também na descrição do vídeo. Você pode conhecer melhor o trabalho do Felipe e da equipe dele, que é mesclar ativos, né, de shoppings, de lajes, de papel, de logística, que combina dividendos e crescimento da cota para ter um retorno aí acima do IFIX, que é o principal benchmark aí de fundo imobiliário. Então, para você ter um excelente retorno em 2020, né, Filipão? É isso, né? É bem isso. É buscar uma estratégia para entregar muito retorno
com um risco controlado. Isso é muito importante. Então, vamos buscar valorização e vamos buscar renda. Bom, pessoal, abrimos aqui o melhor fundo imobiliário para 2020. Foi um prazer receber o Filipão aqui no canal. Filipão, sempre um prazer, né? Edu, foi um prazer, ótimo bate-papo e realmente o fundo aí tem muito potencial. Lembrando que o relatório está aqui embaixo e o preço teto, ou seja, até que preço você pode comprar para ter uma valorização legal, também está no relatório, tudo lá. É isso aí, pessoal. Então, obrigado, um abraço, mande seus comentários e sugestões. Até a próxima. Tchau, pessoal. Até a próxima.